Meu querido Zé, nós a família não escolhemos, os amigos escolhemos e portanto eu já escolhi este gajo para amigo há muitos anos e é sempre um enorme prazer ouvir e dizer-vos que fiquei mesmo sensibilizado com... Eu queria dar os parabéns à Mariana, a Mariana não está cá nem a Antónia, aquilo que a Cersei fez foi absolutamente maravilhoso e eu gostava que elas fizessem uma coisa, eu achando que sei alguma coisa disto, eu acho que Mafalda Veiga ficava maravilhada se identificassem com a apresentação que foi feita, porque isto é uma delícia e é uma coisa extraordinária. Eu vinha a pensar no que é que teria para vos dizer numa semana atípica, em que eu estou num misto de emoções, em que estou aqui a bombar forte e feio, porque limpei os injetores com cateterismo e agora estou com uma energia que já não tinha há alguns meses. E, portanto, aquilo que eu queria partilhar é como é que nós muitas vezes estamos dispostos para ser agentes de mudança na vida das outras pessoas, esquecendo-nos que não há congruência nenhuma porque nos recusamos a sermos agentes de mudança em nós próprios. É sempre muito fácil agirmos e comunicarmos para os outros, é sempre muito fácil partirmos de pressupostos para atuarmos na vida dos outros, recusando-nos permanentemente a corrigir aquilo que está mal na nossa própria vida. E, portanto, eu sou um ser carregado de imperfeição e defeitos, que ao longo dos tempos aquilo que fez foi trabalhar muito numa coisa que eu digo fake it until you make it, trabalhar muito para aceitar que eu faço merda. Para aceitar que eu sou carregado de defeitos e carregado de erros. E para aceitar que não há mal nenhum em errar, desde que eu não repita permanentemente os mesmos erros. E, portanto, junto daqueles que estão comigo, aquilo que eu inculpo é precisamente isto. Não há mal nenhum em tu errar, porque quando tu erras, tu estás a tentar. E aquilo que vai acontecer é, se não sabes, pergunta. Se não sabes, socorre-te daqueles que têm algo de valioso para te dar. E isso às vezes está à distância do telefonema ou ao lado. Eu tinha tudo para ser um produto verdadeiramente falhado. No meu 5º ano, na altura, 1º ano do ciclo, lembro-me perfeitamente de concorrer ao concurso de leitura da escola. Ainda hoje se faz. E eu tinha ganho o concurso de leitura da escola. E o que aconteceu foi que para ir aos nacionais levaram quem ficou em 2º classificado. Porque eu tinha esta maneira esquisita de falar. E eu lembro-me de já ser o palhacito da turma no 7º e no 8º ano, e quando vou para o 10º, para a escola tinha um grupo de teatro já na altura. E eu quis ir para o grupo de teatro. E aquilo que me disseram, pois Pedro, mas se calhar tu tens jeito para o som, tu não queres ficar no som. Porque não vai ser boa ideia. A prova de que a sociedade evolui, eu adoro dizer evolui, a prova de que a sociedade evolui é que o meu filho herdou esta maneira esquisita de falar do pai e faz parte do grupo de teatro e corre lindamente do mesmo grupo onde eu tive que ir para o som. Portanto, a sociedade evolui mesmo, com jeitinho. Eras a zebra. Eu era a zebra. Eu senti-me zebra muitas vezes. E o que é um facto é que no meu primeiro direto de televisão, na primeira versão do Levanta-te e Ri, eu lembro-me de meia hora antes de entrar em palco para uma audiência de média de 900 mil espectadores em casa, mais 500 à minha frente, o diretor criativo do Levanta-te e Ri, que foi a melhor besta da minha vida, atenção que eu não disse a maior besta, eu disse a melhor besta da minha vida, porque depois ele explicava uma série de coisas e contribuía para a minha evolução. Ele virou-se para mim meia hora antes de eu entrar no meu primeiro direto de televisão, pousa o guião e diz, ora bem, tu és deficiente, não é? Ninguém vai perceber nada do que tu vais dizer lá em casa, mas é o que eu tenho e tenho que levar contigo. Mas depois fez aquilo que a maioria das bestas, e é aqui que está a grande diferença entre a melhor besta e a maior besta, e ele fez o que uma maior besta nunca faria. É que ele usou de todos os recursos que tinha ao dispor para que eu fosse a minha melhor versão no momento em que entrasse para o palco. E esse é que é o valor acrescentado. Ele conjecturou e especulou sobre uma coisa que é uma realidade que eu não entendo, porque o som que está dentro desta caixa ressonante que eu tenho, que é o meu cérebro, não é o mesmo que vocês ouvem. Isso que dizem de mim, eu digo, está tudo, é como aquele gajo que vai a conduzir sozinho em sentido contrário, liga ao rádio e diz, atenção que vai uma pessoa em sentido contrário na autoestrada. Ele diz, vão todos.
Eu sinto exatamente a mesma coisa no momento em que falo isso. Agora, o que ele fez foi, se tu tens essa questão e a televisão se pode notar, fala mais pausadamente, dá tempo para que a piada surja efeito. Quando tu tiveres piada, que vai ser raro, mas a malta ri, tu vais reparar que as pessoas vão bater palmas, as câmaras vão virar. Se tu aguardares um bocadinho e respirares, vai-te sair melhor o que tens para dizer assim. E aquilo que eu desde muito cedo tive, que foi de elemento diferenciador, ou seja, no meu tempo, ou melhor, aquilo que hoje se chama bullying, no meu tempo chamava-se intervalo. A malta gozava comigo, tratava-me mal, chamava-me deficiente, e uma série de coisas, e sopinha de massa, e tudo nomes que não fazem sentido, ainda por cima com a deficiência que eu tenho, que é só no maxilar. Eu vinha descobrir mais tarde. Mas aquilo que diziam sempre, só houve um elemento diferenciador. E é nesse que eu me preocupo com o meu filho, é nesse que eu me preocupo quando eu trabalho com jovens, é nesse que eu me preocupo sempre que eu tenho que trabalhar com equipas. Eu só tive um elemento diferenciador. Eu sempre gostei de mim. O que fez a diferença foi o facto de eu sempre gostar de mim. E não havia estratégias, não havia psicólogos, não havia gente, a escola não se preocupava, os pais tinham que trabalhar. E eu o que é que arranjei como estratégia? Eu gozava comigo antes dos outros. E durante muito tempo isso foi funcionando. Então, a premissa basilar para que a coisa corra bem, para que eu possa ser um agente de mudança e um agente de transformação, é aceitar que primeiro eu tenho que gostar de mim. Porque eu invariavelmente, até ao último suspiro que der, é com esta casquinha que eu vou ter que viver. Com mais 10 anos, com mais 20, ou a morrer amanhã, eu vou ser este poço de sensualidade que vocês estão a ver neste momento em cima de um palco. Não me resta outra coisa senão gostar de mim. Errando, fazendo bosta, cometendo lapsos, não sendo correto muitas vezes. Eu esforço-me por ser correto e nem sempre o sou. Preocupando-me em comunicar muito bem. Gerador Gouveia tem uma indústria. As máquinas comunicam. As pessoas comunicam com as máquinas e entre si. Tudo é comunicação. E eu percebi que quanto melhor eu comunicar comigo e com os meus, melhores resultados eu vou ter. Então comecei a usar uma estratégia muito clara, que é uma estratégia de feedback. E comecei a assentar a minha comunicação oral e a minha comunicação escrita em 4 pressupostos. Eu só falo de factos. Porque contra factos, palavra da salvação, glória a Deus. Contra factos não há argumentos. Eu quando tenho que trabalhar, eu quando tenho que falar com o meu filho, eu quando tenho que falar com um familiar, eu quando tenho que falar com um amigo, nos últimos anos, eu esforço-me e faço tudo para falar de factos. Mas consciente de impactos. Porquê? Do impacto daquilo que eu estou a dizer e do impacto que aquilo que eu estou a dizer vai ter na outra pessoa. Não é só o impacto da coisa em si. É o impacto que essa coisa vai ter no outro. Porque se eu não estiver consciente dos factos, nem dos impactos, eu só me estou a queixar. Eu não estou a dar feedback, eu estou-me a queixar. E quem se queixa não quer resolver, quem se queixa quer ter razão. Porque se quiser resolver, dá feedback e fala com quem de direito, não anda a falar com terceiros. E nós vemos isto na realidade da família, dos pais com os filhos, dos irmãos, da sociedade, dos empregos, dos patrões com os empregados. No outro dia descobri uma empresa que os encarregados se juntam uma vez por mês num sítio para jantar a pensar como é que o patrão não vai dar por elas umas coisas que correm mal e eles metem pau. Ok? Então eu foquei-me a falar em começar cada vez mais e a treinar todos os dias como uma rotina, como um mantra, tentar sempre que possível falar de factos, consciente dos impactos e depois dando uma coisa, dando espaço a uma coisa que normalmente numa estrutura hierárquica como a da nossa sociedade, pai, os filhos, os avós, o professor, o professor agora fica aqui, o filho manda mais para o professor. Numa escala carregada de regras pré-definidas e de hierarquia com pouca flexibilidade comportamental, aquilo que eu faço é abrir espaço na minha estrutura de feedback para uma coisa que é ouvir o outro. E quando eu ouço o outro,
Eu dispo de preconceitos, aquilo que eu estou a fazer é dar atenção plena, porque eu preciso de ouvir o outro. Porque se eu não ouvir o outro e não tiver consciente dos impactos e dos factos que estou a falar, eu não vou arranjar uma solução ao compromisso. E se eu não arranjar uma solução ao compromisso, eu não mudo a vida de ninguém, eu não sou um contributo para rigorosamente nada e eu passo a ser insubstituível. E se há coisa que eu não quero ser na minha vida, é insubstituível, porque os insubstituíveis só fazem falta onde estão. Nem mais acima na vida, nem mais abaixo, porque senão são substituíveis. Portanto, o legado que eu cada vez mais tento ter, em termos de trabalho e em termos sociais, é sempre e cada vez mais falar de factos, criar uma estrutura de feedback, gostar de mim, ter atenção plena ao que acontece ao meu lado. Ter atenção plena ao que acontece à minha volta. Não estando presente fisicamente, saber como é que os meus amigos, aqueles de quem eu gosto, estão. E se for preciso, eu estou. Porque eu não mudo a pandemia que nós tivemos. Eu não mudo o que está a acontecer neste momento na Ucrânia. Eu não mudo ter perdido 95% do meu trabalho com a pandemia que tivemos. Eu não mudo rigorosamente nada disso, eu só mudo uma coisa. A forma como eu vou estar nesses acontecimentos. E enquanto eu encontrar uma verdade, e nós sabemos que há 3 verdades, a minha verdade, a do outro e a propriamente dita. Portanto, enquanto eu for capaz de alinhar estas 3 verdades, encontrar uma verdade que faça sentido, que não viole os meus princípios morais, físicos, intelectuais e que faça com que eu seja uma pessoa presente, independentemente da distância, na vida daqueles que pretendem melhorar as suas competências, eu vou estar aqui. Um abraço a todos. Obrigado.